A educação a peso de ouro. O que o Bolsonaro não desejava é um escândalo num período pré-eleitoral. Mas, infelizmente, o Ministério da Educação é uma pedra no caminho do governo Bolsonaro. O primeiro-ministro foi indicado lá pelo guru lá, Olavo de Carvalho, o que foi todo orientador da política de direita no Brasil. Era um estrangeiro, um colombiano, que era naturalizado brasileiro, mas falava com sotaque castelhano. Durou pouco. Em seguida vem o Van Trauben, que era exatamente o oposto, um indivíduo sem educação, que não deveria estar no Ministério da Educação. Entende-se que um ministro da Educação tem que ser educado, não é? Porque não é só a educação formal ou a educação informal ou a forma de ensinar, é a postura, ou seja, a pessoa precisa ser um mestre. Bom, o Van Traub não tinha nenhuma educação, porque chamou inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos, né, numa reunião ministerial, ou seja, ele nem respeitou o presidente da República, muito menos seus colegas, usando uma linguagem de botequim, como se ele estivesse num botequim bebendo com os amigos no final de semana, ou depois de um racha de futebol. Ou seja, um indivíduo sem nenhuma compostura. Em seguida vem esse ministro, o novo ministro, uma pessoa, um professor de uma faculdade elitista de São Paulo, a Universidade Mackenzie, presbiteriana, uma universidade construída ao estilo das universidades americanas, até na aparência arquitetônica, mas sempre foi uma faculdade de elite de São Paulo. O Milton Ribeiro começou muito mal no governo. Primeiro começou a falar sobre o respeito do homossexualismo, dizendo que o homossexualismo era função do desgarçamento da sociedade brasileira, da destruição da família. Olha, primeiro uma afirmação totalmente equivocada, porque ele sabe que no Brasil, não sei se ele sabe, né, acho que não sabe, que a questão no Brasil é a baixa renda, ou seja, as famílias estão com baixa renda, e na verdade essas pessoas estão sendo utilizadas pelo crime, o que é uma coisa absurda. Falou que educação, faculdade é só para alguns, que deveria ser tudo técnico, como é na Alemanha, ou seja, ele não sabe como é que é o ensino na Alemanha, que é um ensino altamente elitista, ou seja, vai para o sistema profissional quem não tem capacidade para ser doutor. Então é uma pessoa totalmente despreparada, foi indicado, né, para ser o ministro e agora ele falou textualmente que na distribuição de verbas, que o presidente gostaria que essas verbas fossem destinadas aos aliados políticos. E aí um grupo de pastores passou a ser o lobista do Ministério da Educação, visitando as prefeituras, ou seja, numa total ignorância, porque quem controla a educação no município é o prefeito. A educação primária no Brasil é feita pelo município, não é feita pelo governo federal. Ou seja, se bem que a distribuição de verba é para com o prefeito que tem o poder, né, social, ou seja, o líder da cidade é o prefeito, não é o pastor e nem é o diretor da escola. Ou seja, um grupo de gente totalmente despreparado, que não sabe. O que me traz a lembrança, né, desses pastores, talvez de uma passagem bíblica, né? Judas foi traído por 30 moedas de ouro, né? Ou seja, uma semelhança profunda a respeito desse novo escândalo no Ministério da Educação. Aliás, tem não sei se é do Van Trauben ou se é do ministro colombiano, que existe um processo, bom, não existe mais Polícia Federal, né? Ou seja, não existe mais
corrupção no Brasil, então a polícia não precisa mais trabalhar em termos de corrupção. Ou seja, nós vivemos num país que não tem corrupção. Então, precisa saber o que aconteceu com a distribuição dos computadores que o Ministério da Educação estava fazendo para as escolas, em que uma cidade de Minas Gerais recebeu um número de computadores para seus alunos equivalente ao número da população da cidade. Houve um incitamento, houve uma denúncia e ninguém mais soube a respeito desse escândalo, que foi no início do governo do Bolsonaro. Eu não sei se foi no ministro colombiano ou se foi no ministro Van Trauben, aquele que chutava a porta, ofendia Deus e o mundo. Ou seja, um ministro sem educação. Bom, a educação no Brasil não foi só no governo Bolsonaro. Ou seja, parece que é um ministério maldito, um ministério que só tem problemas. O ministério do Lula teve lá o Haddad, 8 anos. Em 8 anos tivemos fraudes, houve alteração do Enem, porque não havia segurança se as provas tinham sido distribuídas corretamente. Inclusive teve um famoso em que houve realmente comprovada a fraude, a venda dos gabaritos. O Ministério da Educação foi sempre dessa forma, tratado desta forma. E nós temos uma reforma da educação no Brasil. Ninguém lembra mais, ninguém fala. Foi feita no governo Temer. Ou seja, não se discutiu essa reforma, não se discute essa reforma. Ou seja, leva-se a educação como se fosse uma coisa social. Educação é primordial para o desenvolvimento do país. Todos os países que cresceram, países que se desenvolveram, tiveram na educação a sua base primeira. Então, a educação no Brasil é uma coisa relegada a segundo plano, é um laboratório de experiências, ou seja, não existe nada concreto para melhorar a qualidade da educação no Brasil, que quando comparada com outros países, nós estamos no grupo dos africanos. Então, uma educação no Brasil em que os alunos entram na faculdade, não sabem fazer regra de 3, tem dificuldade nas 4 operações e não tem a capacidade de fazer uma reflexão sobre o texto que lê. Ou seja, ele não consegue interpretar o que leu. Então, a educação no Brasil é tratada dessa forma pelos políticos. Ou seja, não é agora que nós estamos reclamando da questão da má gestão da educação no Brasil. Nós estamos praticamente há 20 anos com esta situação. O governo Lula distribuiu 300 bilhões para as universidades particulares e agora tem 300 bilhões do FIES para receber que os alunos não têm condição de pagar. Aliás, 300 é um número muito característico do Lula. Lula, quando foi deputado federal, disse que no Congresso tinha 300 picaretas. Ele deu 300 bilhões de subsídio aos empresários, das diversas formas, com isenção de impostos, com levantamento de alíquotas alfandegárias, subsídios, 300 bilhões. Deu 300 bilhões para as empresas particulares que se formaram em grandes conglomerados educacionais, que tem mais escolas particulares no Brasil do que na Índia e na China. E são grupos fortíssimos, com uma quantidade enorme de alunos. E qual é o resultado de tudo isso? O que nós trouxemos para o país? E ele deu 30 bilhões para o Bolsa Família. Então, veja, gente, o Brasil, pátria amada, não sei se será sempre amada.